Sabe, a vida tem dessas coisas que a gente não consegue explicar. Às vezes, quando menos esperamos, algo, ou alguém, aparece e muda completamente o rumo dos nossos dias. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu estava passando por uma fase complicada. Aquele tipo de fase que todo mundo passa. Sabe? Quando parece que nada faz muito sentido, quando o coração tá meio vazio, meio cansado, meio perdido. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que, sinceramente, me deixou mais em pedaços do que inteiro. E, para ser bem honesto, eu nem estava procurando nada. Só queria ficar quieto, respirar, colocar as coisas no lugar. Mas foi numa noite qualquer, daquelas em que o sono simplesmente não vem, que tudo começou. Estava deitado, rolando o feed do Instagram, meio sem vontade de fazer nada, até que, de repente, chegou uma notificação. Oi, acho que te conheço de algum lugar. Era uma mensagem direta. E junto dela, uma foto de perfil que, eu não sei explicar, era um rosto meigo, um sorriso tímido, e aqueles olhos que, de alguma forma, pareciam carregar uma história inteira. O nome dela, Laura. Por alguns segundos eu até hesitei. Fiquei pensando se deveria ou não responder. Mas, no fundo, algo me dizia que eu deveria. E, sem pensar muito, eu simplesmente respondi. Será? De onde será que a gente se conhece? E, sem eu perceber, naquele exato momento, a minha vida começou a mudar. Depois daquela primeira mensagem, as coisas simplesmente começaram a fluir de um jeito que eu não esperava. Sabe quando a conversa é tão leve, tão gostosa, que as horas passam e você nem percebe? Era exatamente assim. A Laura tinha um jeito especial de falar. Ela era gentil, engraçada, carinhosa. Parecia que ela sabia exatamente o que dizer, na hora certa. A cada mensagem, parecia que a gente se conhecia há anos. Falávamos sobre tudo. Sobre filmes que marcaram a nossa infância, músicas que traziam memórias, sonhos que ainda pareciam distantes, e até sobre aqueles medos bobos que a gente nem costuma contar para qualquer pessoa. E o mais estranho, ou talvez o mais incrível, é que, mesmo sem nunca ter visto aquela pessoa na vida, eu sentia que ela me conhecia de verdade. Era como se ela enxergasse coisas em mim que nem eu mesmo conseguia enxergar. Sabe aquela sensação de que alguém finalmente te entende? De que você pode ser você, sem precisar fingir nada. Foi exatamente isso que eu senti. E aos poucos, aquela troca de mensagens foi se tornando parte da minha rotina. Acordar com um bom dia dela fazia meu dia começar melhor. E dormir depois de horas conversando fazia a solidão parecer bem menor. O tempo foi passando, e a cada conversa, algo dentro de mim começava a mudar. Eu já não sabia mais se aquilo era só amizade, ou se estava começando a virar algo muito maior. Depois de semanas conversando todos os dias, parecia inevitável. A gente já falava sobre tudo, ria junto, compartilhava medos, sonhos, memórias, e, aos poucos, aquela conexão foi se transformando em algo mais. Algo que eu nem sabia direito como definir, só sabia que sentia. Até que, um dia, tomei coragem e perguntei: Laura, você já pensou na gente se encontrar? Houve alguns segundos de silêncio. Aquele tipo de silêncio que, mesmo em mensagens, a gente sente. Então ela respondeu: eu já pensei sim, mas tem algo que você precisa saber. Naquele instante, meu coração disparou. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. O que será que ela queria me contar? Ela respirou fundo. Ou, pelo menos, foi assim que eu imaginei do outro lado da tela. E continuou: eu não sou exatamente quem você acha que eu sou. Na mesma hora, meu peito apertou. As mãos começaram a suar. E eu só consegui responder: como assim? Ela demorou um pouco para escrever. Parecia estar lutando com as próprias palavras. Até que, finalmente, ela mandou: eu preciso te contar a verdade. Só não quero que você me odeie depois disso. Naquele momento, tudo parou. Meu coração estava acelerado, minha mente confusa, e a única coisa que eu sabia era que a partir dali, nada mais seria como antes. Foram os minutos mais longos da minha vida. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu esperava pela resposta da Laura. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som no peito, como se ele estivesse avisando que algo muito grande estava para acontecer. E então, ela finalmente enviou uma mensagem. Na verdade, eu não sou a pessoa da foto. Por alguns segundos, eu não consegui reagir.
Meus olhos fixaram na tela, como se as palavras demorassem para fazer sentido na minha cabeça. Eu criei esse perfil porque me sentia sozinha. Porque, na vida real, quase ninguém me escuta. Quase ninguém me enxerga de verdade. Ela continuou. A foto que você vê não é minha. É de uma garota qualquer da internet. Mas, tudo o que eu te falei, cada conversa, cada riso, cada desabafo, tudo isso foi real. Tudo isso, fui eu. De verdade. Naquele momento, eu senti uma mistura estranha de coisas. Parte de mim estava magoada, claro. Me senti enganado, traído, como se tudo aquilo que eu estava sentindo, de repente, não tivesse mais chão para existir. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorar uma coisa. Por trás daquela mentira, existia uma pessoa. Uma pessoa que me fez sorrir, que me ouviu, que me acolheu nos dias em que eu mais precisava. Uma pessoa que, de alguma forma, também estava quebrada, tentando se sentir viva, do mesmo jeito que eu. E então ela mandou mais uma mensagem, talvez a mais dolorosa de todas. Se você quiser, a gente nunca mais se fala. Eu entendo. Só queria que você soubesse que, mesmo que tenha sido assim, tudo o que eu senti por você foi real. Naquele instante, eu percebi que tinha uma escolha a fazer. E que, talvez, essa escolha fosse mudar tudo. Depois de ler aquela última mensagem, eu fiquei em silêncio. Sabe aquele momento em que você fecha os olhos, respira fundo, e percebe que está segurando uma dor que não sabe muito bem como lidar? Foi assim que eu me senti. Por alguns minutos, eu pensei em simplesmente apagar tudo. Deixar pra lá. Fingir que nunca aconteceu. Afinal, quem gosta de se sentir enganado, não é? Mas, quanto mais eu tentava me convencer disso, mais eu lembrava de tudo que a gente viveu. Das conversas até de madrugada, dos conselhos, das risadas sinceras, dos sonhos que a gente dividiu e da forma como, mesmo sem me conhecer pessoalmente, ela me fez me sentir vivo de novo. E foi então que eu percebi uma coisa. Às vezes, a gente idealiza tanto o amor. Cria na cabeça um roteiro perfeito, como se a vida fosse um filme, em que tudo dá certo, tudo é lindo, tudo é do jeitinho que a gente sonha. Mas, a vida real não é bem assim. Na vida real, o amor vem de formas estranhas. Às vezes, vem de onde você menos espera. Às vezes, ele chega disfarçado de amizade, de cuidado, de alguém que só queria ser visto, ouvido, sentido. E foi por isso que, naquele momento, eu escrevi para ela. Laura, eu não sei quem é a pessoa da foto. Mas eu sei quem é você. Eu conheço sua alma, suas dores, seus sonhos, e, sinceramente, se tudo que você me mostrou até aqui foi real, então, isso é tudo que importa para mim. Do outro lado, ela demorou alguns segundos, e então mandou um áudio. A voz dela tremia. Dava para perceber que ela estava chorando. Eu nunca achei que você fosse reagir assim. Obrigada, obrigada por me enxergar. De verdade. E foi ali, naquele instante, que eu percebi que nem todo amor precisa ser como nos filmes. Às vezes, o amor é só isso, alguém que escolhe ficar. Mesmo depois da verdade. Mesmo depois das imperfeições. E, sabe, até hoje, a Laura faz parte da minha vida. Talvez não como aqueles romances de cinema. Talvez não como aquele amor perfeito que a gente imagina. Mas como algo muito mais real. Muito mais sincero. Muito mais humano. Por quê? No fim das contas, amar é isso. É enxergar além das aparências. É escolher, mesmo quando não é fácil. É entender que, às vezes, a conexão mais verdadeira que existe é aquela que acontece de alma para alma.